Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. Parte 1. Freio de mão. Puxado. A passageira que nunca desceu do caminhão. Meu nome é Valdir e minha vida de verdade nunca foi no asfalto. Foi no cheiro de terra molhada da minha roça, nos braços da minha mulher, a Neuza, e no riso dos meus dois guris, o Tiago e a pequena Ana. O caminhão? O caminhão era o diabo necessário. Era o que botava comida na mesa, mas que, em troca, me roubava as noites de sono, os aniversários, as festas de São João. Era o meu ganha-pão e a minha penitência. E foi nele, numa dessas noites de penitência, que o diabo resolveu me apresentar uma de suas filhas mais caprichosas. Eu estava subindo a Serra de Petrópolis, na BR-040. Quem conhece o trecho sabe do que eu estou falando. Uma estrada que serpenteia o morro, cheia de curvas que te jogam contra o paredão de pedra de um lado e te oferecem o abismo do outro. E a neblina dali parece que tem vida própria. Desce de repente um lençol branco e grosso que engole os faróis, a estrada, o mundo. Você dirige na base da fé, do costume e do medo. A noite estava particularmente feia. Uma chuva fina e gelada batia no para-brisa e o limpador, com seu ranger hipnótico, era o único som que quebrava o silêncio da cabine, já que o rádio velho só chiava, como se estivesse recebendo mensagem do além. O bruto, meu Mercedes 1113 azul, um guerreiro velho de guerra, gemia nas subidas, o motor cansado respondendo com um ronco pesado. Eu estava moído, a vista cansada, o corpo pedindo arrego, mas a entrega era urgente e no mundo do frete, promessa é dívida. Lá pelas 2 da madrugada, no trecho mais isolado e traiçoeiro da serra, onde as árvores se debruçam sobre a pista como velhas curiosas e a escuridão é quase total, eu senti um calafrio, mas não era o frio que entrava pela fresta da janela, era um frio diferente. Um frio que veio de dentro, que arrepiou a pele e fez o suor gelar na minha testa. Foi quando, no meio do nada, os faróis do caminhão iluminaram uma figura parada no acostamento. Uma mulher, sozinha, naquela chuva fina e cortante. Meu primeiro instinto foi pensar no perigo, assalto, armadilha. A gente que vive na estrada aprende a desconfiar da própria sombra. Mas havia algo nela que não batia com a imagem de uma criminosa. Ela usava um vestido simples, antigo, de cor clara, que agora estava encharcado e grudado ao corpo magro. Os cabelos, longos e escuros, colados no rosto, que ela mantinha baixo, como se contasse as pedras do acostamento. E ela não fazia sinal, não pedia carona, apenas estava ali, parada, como uma estátua de sofrimento no meio daquela desolação. Passei por ela, o coração já um pouco mais acelerado. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá, imóvel. A chuva fina criando uma auréola fantasmagórica ao redor dela, sob a luz fraca dos postes distantes. Uma sensação ruim, uma pena misturada com um medo inexplicável, me cutucou por dentro. Mas eu segui. A regra da estrada é clara. Nunca pare em lugar ermo, especialmente à noite. Rodei mais uns 2, 3 quilômetros, a imagem da mulher na chuva martelando na minha cabeça. A neblina ficou mais densa, obrigando-me a diminuir a velocidade. O silêncio na cabine era total. O ranger do limpador de para-brisa parecia o choro de uma alma penada. E foi nesse silêncio que eu ouvi um som baixo, dentro da cabine, um soluço. Um choro abafado de quem tenta chorar sem fazer barulho. Um choro de mulher. Meu corpo inteiro enrijeceu. O sangue pareceu virar gelo nas minhas veias. A mão que segurava o volante suava frio. Não podia ser. Eu estava sozinho. Tinha que estar. É o cansaço, é o barulho do motor. Tentei me convencer. A garganta seca como o deserto. Mas o soluço veio de novo. Mais perto, mais nítido. Vinha do banco do carona,
Com o caminhão ainda em movimento, devagar, quase parando por causa da neblina, virei a cabeça. O medo era um nó que me impedia de respirar direito. E ela estava lá, sentada no banco do carona, o corpo encolhido contra a porta, o vestido branco encharcado, pingando uma água suja no tapete de borracha. Os cabelos escuros e molhados escondiam seu rosto, mas os ombros magros tremiam com os soluços silenciosos. O caminhão deu uma guinada brusca. Pisei no freio com toda a força que tinha. Um grito de pavor finalmente escapando da minha garganta. O bruto parou atravessado na pista deserta, os faróis cortando a neblina como duas lâminas cegas. Quem é você? Como entrou aqui? Berrei, a voz tremendo, a mão buscando o facão que eu sempre deixava debaixo do banco. Ela levantou a cabeça devagar e eu vi seu rosto. Era jovem, não devia ter mais de 20 e poucos anos, mas era um rosto sem vida. A pele pálida, quase azulada, os lábios roxos de frio e os olhos... os olhos. Eram fundos, escuros, cheios de uma tristeza tão antiga, tão pesada, que parecia conter todas as dores do mundo. Ela não respondeu, apenas continuou a chorar, aquele choro mudo que doía mais que qualquer grito. O pânico me deu uma coragem estúpida. Abri a porta do meu lado, saltei para o asfalto frio e molhado e dei a volta no caminhão, o facão na mão, pronto para arrancar aquela assombração dali na marra. Abri a porta do carona com um puxão violento. Sai do meu caminhão, sua desgraçada, seja lá o que você for. O banco estava vazio, apenas a minha jaqueta velha, exatamente como eu a tinha deixado. E o tapete de borracha embaixo estava completamente seco. Fiquei ali, parado na chuva, o facão na mão, o coração na boca, olhando para o banco vazio, tentando entender, tentando processar a loucura. O cheiro de dama da noite que eu senti de repente quando ela apareceu tinha sumido. Ficou só o cheiro de diesel e de asfalto molhado. Voltei para a cabine, tremendo da cabeça aos pés. Bati a porta com força. Tranquei. Liguei o caminhão e acelerei o máximo que a neblina e o medo me permitiam, sem olhar para trás. Cheguei ao meu destino em São Paulo, já com o dia raiando, o corpo moído, a mente um caco. Descarreguei a carga como um autômato, mal trocando palavra com o pessoal do galpão. Só queria voltar para casa, para minha cama, para minha mulher. Tentei me convencer de que tudo não passara de um delírio, uma alucinação, provocada pelo cansaço extremo e pelo rebite. Mas a sensação daquele frio na cabine, o som daquele choro, a imagem daqueles olhos... aquilo estava gravado a fogo na minha alma. Os dias seguintes em casa foram de uma paz tensa. Eu tentava agir normalmente, brincava com os guris, ajudava a Neuza na roça. Mas à noite, o medo voltava. Qualquer rangido da casa me fazia pular, qualquer vulto na escuridão me fazia suar frio. Eu evitava falar sobre o que aconteceu. Para que preocupar minha mulher com minhas loucuras de estrada? Uma semana depois, peguei frete de novo. O mesmo trecho, Regis Bittencourt. Senti um calafrio só de pensar na Serra do Diabo, mas trabalho é trabalho, e conta não espera. Desta vez, passei pela serra durante o dia. O sol brilhava, o céu estava azul, o lugar parecia outro. As curvas perigosas agora eram só curvas. As árvores retorcidas, apenas árvores. Ri de mim mesmo, da minha covardia. Tá vendo, Ademir? Foi só o cansaço, pensei. Parei num posto de gasolina logo depois da serra, um lugar antigo, com as bombas de combustível já desbotadas pelo tempo. Enquanto o frentista enchia o tanque, entrei na lanchonete para tomar um café e esticar as pernas. Era um lugar simples, com um balcão de madeira e umas poucas mesas. Na parede, atrás do balcão, um amontoado de fotos antigas, amareladas. Fotos de caminhões, de motoristas, de acidentes. E uma delas me chamou a atenção. Era a foto de uma moça, jovem, bonita, com cabelos longos e escuros e um sorriso triste. Ao lado da foto, um recorte de jornal, também amarelado pelo tempo. Me aproximei para ler. A manchete dizia:
Jovem morre em acidente misterioso na Serra do Diabo. A data era de uns 10 anos atrás. A matéria contava que uma moça chamada Elisa, moradora da região, tinha saído de casa numa noite de chuva para buscar ajuda para o pai doente e nunca mais foi vista. O carro dela foi encontrado dias depois, no fundo de uma ribanceira, na curva mais perigosa da serra. O corpo, no entanto, nunca apareceu, desapareceu, como se tivesse sido engolido pela névoa. E a foto, meu sangue gelou. A foto no recorte de jornal. Era ela, a moça do vestido branco, a minha passageira fantasma. História triste, né? Disse o homem do caixa, um senhor de bigode branco, vendo meu interesse. Essa moça aí, a Elisa, dizem que o espírito dela nunca descansou, que até hoje ela vaga pela serra pedindo carona, tentando voltar para casa. Dizem que quem dá carona para ela fica com um pedaço da tristeza dela para sempre. Engoli em seco o café que desceu queimando. E o que acontece com quem não para ela? Perguntei, a voz um sussurro. O velho me olhou com os olhos cansados, cheios de uma sabedoria triste. Ah, meu filho, esses são os que têm mais sorte, porque dizem que às vezes quando ela se cansa de esperar carona, ela entra assim mesmo, sem ser convidada. E aí, meu amigo, aí ela não desce nunca mais. O velho do caixa me olhou com os olhos cansados, cheios de uma sabedoria triste de quem já viu e ouviu muita desgraça naquela beira de estrada. Deu uma tragada funda no cigarro de palha, soltando a fumaça lentamente, como se ela carregasse o peso das histórias que ele guardava. Ah, meu filho, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Esses são os que têm mais sorte, porque dizem que às vezes, quando ela se cansa de esperar carona, quando a solidão dela na serra aperta demais, ela entra assim mesmo, sem pedir licença. E aí, meu amigo, aí ela não desce nunca mais. Um arrepio frio como o toque de uma mão de defunto percorreu minha espinha. A xícara de café tremeu na minha mão. O aviso do velho não era um causo para assustar forasteiro. Era uma sentença, e eu sabia que tinha sido sentenciado naquela noite. Voltei para o caminhão atordoado, o coração batendo descompassado no peito. A viagem de volta para casa foi um tormento. Cada sombra na estrada, cada farol que surgia no retrovisor me fazia pular no banco. Eu olhava para o assento do carona a cada 5 minutos, esperando vê-la ali, sentada, com aquele vestido branco e aqueles olhos de dor infinita. Mas o banco continuava vazio. Vazio, mas não em paz. A presença dela, a lembrança dela, tinha impregnado o lugar. O cheiro de dama da noite e de terra molhada teimava em aparecer do nada, me causando náuseas. Cheguei em casa, um caco. Neuza, minha mulher, me olhou com os olhos preocupados. Que cara é essa, Ademir? Parece que viu assombração. Dei uma desculpa qualquer, disse que era o cansaço, a estrada ruim. Como eu ia contar para ela que eu dei carona para um fantasma na Serra do Diabo? Ia me chamar de louco, ou pior, ia se preocupar ainda mais com a minha vida nesse inferno sobre rodas. Tentei ser o mesmo Ademir de sempre. Abracei meus filhos, o Tiago e a pequena Ana, com uma força que quase os sufocou. Tentei comer a comida caseira da Neuza, mas tudo parecia ter um gosto de cinza, de nada. A única coisa que eu queria era dormir. Dormir e esquecer. Mas o sono, que antes era meu inimigo na estrada, agora era meu carrasco em casa. Os pesadelos eram sempre os mesmos. Eu estava dirigindo na serra escura e chuvosa. E ela estava lá, no banco do carona, chorando aquele choro silencioso. Mas nos sonhos, eu conseguia ver o que tinha acontecido com ela. O carro dela, um fusquinha branco, derrapando na pista molhada, capotando, descendo a ribanceira num balé de metal retorcido e vidro estilhaçado. E eu a via, presa nas ferragens, o sangue se misturando com a água da chuva, os olhos se apagando lentamente enquanto ela olhava para a estrada lá em cima, esperando uma ajuda que nunca chegou. Acordava gritando, ensopado de suor, com o som do metal se contorcendo e o cheiro de gasolina e de morte impregnados no meu nariz. Neuza tentava me acalmar.
Dizia que era estresse, que eu precisava descansar, talvez ir ao médico. Mas eu sabia que não era estresse. Era a maldição. A tristeza dela tinha grudado em mim. Numa manhã, depois de mais uma noite em claro, fui limpar a cabine do caminhão, na esperança de que, ao tirar a poeira e o lixo, eu pudesse também tirar a assombração que se instalara ali. Enquanto passava um pano no painel, senti algo debaixo do tapete de borracha do lado do carona. Enfiei a mão. Era um objeto pequeno, de metal. Puxei. O coração quase parou. Era um pingente, um pequeno pingente de prata, um pouco amassado e escurecido pelo tempo. Uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Gelei. Lembrei do choro dela, da jaqueta encharcada, da presença física dela sentada ali. Não era só um sonho. Não era só uma visão. Ela tinha estado ali de verdade e tinha deixado um pedaço de si para trás. Um vestígio, um lembrete. Guardei o pingente no bolso da calça, as mãos trêmulas. O que eu ia fazer com aquilo? Jogar fora? Devolver para quem? A moça estava morta há 10 anos. A próxima viagem para São Paulo foi o meu calvário particular. Eu não queria ir. Implorei para o patrão me mandar para outro lado, para o Nordeste, para o Sul, para qualquer lugar que não fosse a maldita BR-116. Mas a carga era urgente e era pegar ou largar o emprego. E com 2 filhos para criar, largar não era uma opção. Fiz o caminho todo rezando, o terço enrolado na mão, o pingente dela no meu bolso pesando como uma tonelada. Decidi que passaria pela Serra do Diabo de dia, custe o que custar, mesmo que atrasasse a entrega. Mas a estrada tem suas próprias vontades. Um acidente feio mais para frente, um engavetamento de 4 caminhões, fechou a pista por horas. Horas e horas de espera, de angústia. Quando o trânsito finalmente começou a andar, a noite já tinha caído. E eu sabia, com um pavor que me revirava as entranhas, que eu ia cruzar a Serra do Diabo na hora das almas. A neblina desceu mais cedo naquela noite, mais densa. O rádio, mudo. Só o ranger do limpador de para-brisa e as batidas do meu coração. A cada curva, eu prendia a respiração, os olhos fixos na estrada, esperando vê-la. Mas o acostamento estava vazio. Cheguei na curva da cruz. Diminuí a velocidade, quase parando. Olhei para a cruz de madeira, uma sombra torta na escuridão. E por um instante pensei em jogar o pingente dela pela janela, em devolver o que era dela. Mas o medo me paralisou. Siga em frente, Ademir, eu disse para mim mesmo. É só uma lenda, você está sugestionado. Mas ao olhar de novo para o banco do carona, ela estava lá. Desta vez, não chorava. Apenas me olhava, com aqueles olhos de tristeza infinita. E o vestido branco não estava mais tão branco. Havia manchas escuras nele, como de terra molhada. O que você quer de mim, moça? Perguntei, a voz um fio, a coragem vindo do fundo do poço do desespero. Ela não respondeu com palavras, apenas levantou a mão pálida e apontou para a frente, para a estrada. E eu entendi. Ela não queria voltar para o cemitério. Ela queria seguir viagem. Ela queria chegar onde nunca chegou. Queria ir para casa. Não sei o que aconteceu. Se foi o medo, a pena, a loucura. Mas uma calma estranha tomou conta de mim. Uma resignação. Se era aquilo que a alma dela precisava para descansar, então era aquilo que eu ia fazer. Tá bem, moça, falei. Eu te levo. Onde é a sua casa? Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso de verdade. Um sorriso que por um segundo trouxe um pouco de luz para aqueles olhos tão escuros. E ela sussurrou um endereço. Um endereço que não ficava em nenhuma cidade grande, mas numa estradinha de terra, a muitos quilômetros dali. Dirigi a noite inteira com ela ao meu lado. Em silêncio, a neblina se dissipou. O cheiro de dama da noite virou um perfume suave, quase agradável. E pela primeira vez em semanas eu não senti medo. Apenas uma tristeza profunda, uma companhia silenciosa. Ao amanhecer, cheguei ao lugar que ela indicou. Uma estradinha de terra,
Um pequeno vilarejo com meia dúzia de casas. Parei em frente a uma delas, um casebre simples com um pé de manacá florido na frente. "É aqui", ela disse. Olhei para ela. Sua imagem parecia mais sólida, menos fantasmagórica. Você vai ficar bem agora?" Ela assentiu, os olhos cheios de uma gratidão que me cortou o coração. "Obrigada, moço. Obrigada por não ter fugido de mim." E com um último olhar, ela abriu a porta do caminhão e desceu. Observei-a caminhar pela estradinha de terra em direção à casa. E então, ela foi desaparecendo. Não como fumaça, mas como uma imagem que perde o foco, se tornando cada vez mais translúcida, até sumir por completo na luz da manhã. Fiquei ali parado, o motor ligado, tentando entender. Será que eu tinha ajudado uma alma a encontrar a paz? Será que finalmente a maldição tinha acabado? Dei partida no caminhão, o coração mais leve. Peguei o pingente dela no meu bolso. Estava quente, quase vivo. Decidi que o levaria até a igreja mais próxima e mandaria rezar uma missa pela alma da pobre Elisa. Enquanto manobrava o bruto para voltar para a estrada principal, olhei mais uma vez para a casinha onde ela tinha desaparecido. Uma senhora idosa, de cabelos brancos, regava as flores no jardim. Ela me viu e acenou com um sorriso triste. Acenei de volta. E segui meu caminho, com a sensação de ter feito a coisa certa. A paz durou pouco. Durou até eu chegar em São Paulo, descarregar a carga e ligar para a minha mulher, Neuza, para avisar que estava tudo bem e que logo estaria em casa. "Ademir, graças a Deus", ela disse, a voz cheia de um pânico que eu não entendi. "Aconteceu uma coisa horrível. Um acidente, na BR-116. Meu sangue gelou. Acidente? Com quem? Com a gente, Ademir, comigo e com as crianças. Um caminhoneiro dormiu no volante, bateu na gente de frente. Foi horrível, o carro deu perda total, mas a gente tá bem. Um milagre, Ademir, um verdadeiro milagre. Não tivemos um arranhão sequer. Meu mundo desabou. Um caminhoneiro dormiu no volante, na BR-116. Quando foi isso, Neuza? Que horas? Perguntei, a voz tremendo, o suor frio escorrendo pela minha nuca. Ontem à noite, meu bem, por volta da meia-noite, naquele trecho perigoso da Serra do Diabo. A mesma noite, a mesma hora, o mesmo lugar. Naquela noite, enquanto eu dava carona para um fantasma, enquanto eu levava a alma de Elisa para descansar em paz, minha família estava sofrendo um acidente terrível naquela mesma serra maldita. E eles tinham sobrevivido, sem um arranhão. O pingente no meu bolso pareceu pesar 1 tonelada. O cheiro de dama da noite invadiu minhas narinas. E eu entendi com uma clareza que era puro terror. Não foi um milagre, foi uma troca. A dama da BR-116 não queria só uma carona, ela queria gratidão. E cobrou a dívida do seu jeito. Ela poupou a vida da minha família. Mas em troca, eu sabia, com uma certeza que me assombraria pelo resto dos meus dias, que ela nunca mais desceria do meu caminhão. Eu tinha uma nova passageira, e a viagem dela e a minha estava apenas começando. Para o inferno. Parte 2. Carne e asfalto. O choro que grudou no meu para-brisa. Meu nome é Jorge, e minha vida sempre foi um eterno vai e vem nesse tapete preto que eles chamam de estrada. Sou caminhoneiro desde que me entendo por gente, herança do meu velho pai, que também morreu no trecho. A gente que vive na estrada aprende a ser meio bicho, meio máquina, ouve o ronco do motor e sabe se ele está com febre. Olha para o céu e sabe se a chuva que vem vindo é só para lavar a poeira ou se é para arrastar o mundo. E a gente aprende a não acreditar em tudo que ouve. História de assombração, de fantasma pedindo carona. Para mim, sempre foi conversa de colega com a cabeça cheia de rebite para espantar o sono. O verdadeiro terror, eu pensava, era pneu careca em dia de chuva, assalto em posto de gasolina ou a saudade que apertava o peito nas madrugadas solitárias. Mal sabia eu que o verdadeiro terror tem cheiro, tem som. E às vezes,
Ele gruda no seu para-brisa e não sai nunca mais. Eu estava fazendo um frete de madeira, descendo de Minas para o Rio. Um trecho que conheço como a palma da minha mão calejada. Mas naquela noite, a estrada parecia outra. Uma escuridão densa, pesada, que os faróis do meu Scania 113, o Trovão Azul, pareciam ter dificuldade em cortar. Não tinha lua, não tinha estrela. Só o breu e o silêncio, quebrado apenas pelo ronco constante do motor. Lá pelas tantas, depois de passar por um vilarejo que mal era um pingo de luz no mapa, entrei num trecho de serra mais fechado, um lugar que o povo da região não gostava muito. Diziam que era um ponto cego, um lugar onde aconteciam acidentes estranhos, onde bicho do mato aparecia morto na beira da pista sem explicação. Besteira, eu pensava. A chuva começou fina, só para sujar o vidro. Liguei o limpador de para-brisa, o som da borracha no vidro marcando um ritmo hipnótico e sonolento. Aumentei o volume do rádio, uma moda de viola antiga falava de amor perdido e de saudade. Coisa para deixar o coração da gente ainda mais apertado. Foi quando, no meio de uma curva mais suave, os faróis iluminaram algo no meio da pista. Não era gente, não era bicho grande, parecia um cachorro, um vira-lata grande de pelo escuro. Estava parado no meio da minha mão, olhando diretamente para os meus faróis, como se estivesse hipnotizado pela luz. Pisei no freio, mas não com a força toda. A pista estava molhada e com a carga que eu levava, uma freada brusca podia me fazer dançar na estrada e virar mais uma cruz na beira do caminho. Buzinei. O bicho não se mexeu. Apenas ficou ali, parado, me encarando com os olhos que pareciam brilhar de um jeito estranho na luz do farol. "Sai da frente, desgraçado!" gritei, como se ele pudesse me ouvir. Tentei desviar, jogar o caminhão para o acostamento, mas era tarde demais. Senti o baque, surdo, pesado, um solavanco que fez a cabine toda tremer e um som que nunca mais esqueci, um ganido. Um choro de dor, fino, agudo, que foi cortado de repente. Xinguei, bati no volante. Maldita hora, maldito bicho. Atropelar cachorro na estrada era comum, infelizmente, mas sempre deixava um gosto amargo na boca, uma sensação ruim. Olhei pelo retrovisor. Não vi nada. A escuridão engoliu o corpo do animal como se nunca tivesse existido. Decidi não parar. O que eu podia fazer? O bicho já estava morto. Parar ali, naquela escuridão, naquela chuva fina, era pedir para ser assaltado. Segui em frente, o coração pesado, tentando esquecer o som daquele último ganido. Rodei mais uns 10 quilômetros, a chuva começando a apertar. O limpador de para-brisa trabalhava num ritmo frenético agora. E foi aí que notei. Havia uma mancha no vidro, bem no meu campo de visão. Uma mancha escura, avermelhada, que o limpador passava por cima, mas não tirava. Era sangue, o sangue do cachorro que eu tinha atropelado. Droga, resmunguei. Vou ter que parar no próximo posto para limpar essa sujeira. Continuei dirigindo, tentando ignorar a mancha, mas ela parecia diferente. Não era só uma mancha de sangue. Tinha uma textura e parecia se mover, se espalhar lentamente pelo vidro, como se tivesse vida própria. Cheguei num posto de gasolina, um lugar pequeno, mal iluminado, mas que parecia um oásis de luz naquela escuridão toda. Parei o caminhão perto da bomba d'água. Desci, peguei um balde, uma flanela velha, fui até a frente do bruto para limpar a sujeira. E meu sangue gelou. Não havia sangue. Não havia marca de impacto. A grade frontal do caminhão estava limpa, o para-choque intacto e o para-brisa estava limpo, completamente limpo, nenhuma mancha. Fiquei ali, parado, olhando para a frente do meu caminhão, sem entender. Teria eu imaginado tudo? O impacto, o ganido, o sangue, o cansaço, o rebite, a solidão da estrada. Eles pregam peças na gente. Foi isso. Tinha que ser isso. Voltei para a cabine, o coração ainda descompassado, mas tentando me convencer de que fora apenas um delírio. Liguei o caminhão e voltei para a estrada.
Mas a sensação ruim não passava, e então o choro começou. Não era no rádio, não era o vento, vinha de fora ou de dentro, não sei dizer. Um choro baixo, contínuo, um ganido de dor. O mesmo som que o cachorro fez antes de morrer. Aumentei o volume do rádio. O choro continuava. Desliguei o rádio. O choro ficava mais alto, mais nítido, como se estivesse colado no meu ouvido. O pavor começou a tomar conta de mim. Eu olhava para os lados, para o banco do carona, para o retrovisor. Nada. Estava sozinho, mas o choro não parava. Era um choro de agonia, de um bicho sofrendo, um som que rasgava o silêncio da noite e a minha sanidade. Para com isso! Pelo amor de Deus, para! Eu gritava para o nada, as mãos suando, agarradas ao volante. E o choro continuava. E parecia vir da frente, da direção do para-brisa. Olhei fixamente para o vidro. E no ponto exato onde eu jurava ter visto a mancha de sangue antes, uma condensação começou a se formar. Um pequeno círculo de vapor, como se alguém ou alguma coisa estivesse respirando ali, do lado de fora, contra o vidro. Mas a chuva e o frio estavam lá fora. O calor aqui dentro. Deveria embaçar por dentro, não por fora. A mancha de vapor foi crescendo. E no meio dela, formas começaram a se desenhar. 2 pontos, escuros, que pareciam olhos de cachorro, cheios de dor e de uma acusação terrível, e uma linha abaixo como uma boca, e de lá parecia vir o som, o choro que grudara no meu para-brisa. Com um berro de puro terror, dei um tapa no vidro por dentro. A imagem se desfez, mas o choro continuava. E agora eu ouvia também um arranhar insistente no vidro, como unhas de cachorro tentando entrar, tentando me alcançar. Eu estava enlouquecendo, completamente. Pisei fundo no acelerador, o pé tremendo, a visão embaçada pelo pânico. Eu não queria mais só chegar ao meu destino, eu queria fugir. Fugir de mim mesmo, da minha cabine, daquele choro que não parava, daquela assombração que eu mesmo tinha criado no asfalto da Estrada da Morte. Mal sabia eu que, daquele tipo de passageiro, não há fuga. Ele gruda na alma da gente. E a carona dele é só de ida. Eu passei o resto daquela madrugada maldita e o dia seguinte inteiro tentando rir daquilo. Tentando me convencer, a cada gole de café forte e a cada cigarro que eu fumava até queimar os dedos, de que era só o peso da estrada, a falta de sono crônica, o rebite fazendo efeito contrário, o rádio chiando que nem alma velha. Você tá ficando louco, Jorge. Eu repetia para o meu próprio reflexo no espelho do banheiro do posto de gasolina, dando bola para barulho de vento e para-brisa sujo. Mas a sensação de pavor, aquele frio na boca do estômago, não passava. Decidi limpar o caminhão antes de seguir viagem. Uma limpeza caprichada para tirar a zica. Enquanto lavava a boleia, esfregando o chão com força, a lembrança daquele choro, daquela respiração no vidro, me dava arrepios. Mas o pior foi quando cheguei na frente do bruto. Fui limpar o para-brisa. Joguei água com sabão, passei a flanela. Mas naquela parte, bem na frente do meu volante, a espuma se recusava a grudar. A água escorria de um jeito estranho, como se contornasse uma camada invisível de gordura. Parecia que a coisa ali, que a marca dela, ainda estava viva, impregnada no vidro. Não tinha sangue como eu esperava. Tinha uma gosma cinzenta, grossa, tipo um muco nojento, com uns fiapos de pelo escuro embutidos. E o fedor... o fedor não era de bicho morto, era de coisa estragada, de água de poço que nunca viu sol, de bicho que nunca deveria ter nascido. Limpei aquilo com raiva, esfregando com força, xingando baixo, tentando arrancar junto com a sujeira a lembrança daquela noite. Fui tomar um café na lanchonete do posto. Um lugar simples, com cheiro de graxa e de café coado há muito tempo. Encostei no balcão, tentando botar as ideias no lugar. Um borracheiro velho, desses com a pele curtida de sol e de pneu, os braços cobertos de tatuagens desbotadas, bebia seu pingado do meu lado.
Tá com a cara de quem viu coisa ruim na estrada, parceiro, ele disse, sem tirar os olhos do meu caminhão parado lá fora, o Trovão Azul. Pior que isso, respondi, sem querer entrar em detalhes. Ele deu um gole no café. Tá vindo da Pista da Saudade, ali na Serra Catarinense, não tá? Gelei. Como ele sabia? Tô sim. Por quê? Tem alguma história nesse trecho? O velho demorou um gole inteiro de café quente para responder, o olhar perdido na fumaça que saía da xícara. História tem em toda estrada, meu chapa, mas aquela ali é diferente. Ali tem morador. Ele baixou a voz. Tem uma coisa na Pista da Saudade, uma coisa que gosta de pegar carona, mas não é gente e nem é bicho. Como assim? Perguntei, sentindo um arrepio familiar. Dizem os antigos que é uma entidade da culpa, uma assombração que se alimenta do arrependimento dos outros. Ela fica na beira da pista, esperando alguém com a alma aberta, com algum peso na consciência, uma tristeza, uma mancada feia que cometeu na vida. E ela sente o cheiro disso de longe. O cheiro de arrependimento é o perfume preferido dela. Meu coração começou a bater mais forte. A culpa, o acidente, o cachorro. E quando ela acha um desses, o velho continuou, a voz quase um sussurro. Ela usa uma isca. Dizem que usa os bichos da estrada. Um cachorro, um tatu, uma raposa. Ela faz o bicho aparecer na frente do carro, do caminhão. Causa o acidente. E na hora que o motorista sente aquela pontada de culpa, de dó do bicho que matou, pronto, a porta está aberta. A coisa se pendura no vivente, gruda na alma. E a viagem vira um inferno, porque não é o bicho que chora, meu amigo. É ela, do lado de dentro do bicho tentando achar uma voz que te comova, que te prenda. Saí dali quase correndo, joguei umas moedas no balcão e nem esperei o troco. Voltei para a boleia do Trovão Azul, com a alma gelada, o aviso do velho ecoando na minha cabeça. Não é o bicho que chora, é ela, do lado de dentro. A noite caiu de novo na estrada, e com a escuridão o choro voltou, mas mudou. Agora era um lamento que começava como o ganido fino e desesperado do cachorro, mas que no meio se transformava em outra coisa. Virava um choro de criança. Depois, uma risada abafada, cruel, como se a coisa estivesse se divertindo com o meu pavor. Estava ensaiando vozes, testando máscaras, procurando a que mais me feria. Meu retrovisor interno começou a vibrar sozinho, mesmo com o motor sereno na descida. As luzes fracas do painel piscavam de forma irregular, como se alguém estivesse respirando ali perto, soprando nelas. O ar na cabine ficou denso, pesado, e a sensação de não estar sozinho era absoluta. Ela estava ali, comigo, e parecia estar cada vez mais à vontade. Na última curva perigosa, antes de chegar na cidade de Jaguaribe, com o corpo exausto e a mente em frangalhos, olhei para o reflexo no para-brisa escuro. Eu não vi mais os olhos de um cachorro. Eu vi algo com olhos humanos. Olhos que eram os meus, mas distorcidos pelo medo. E esses olhos estavam fundidos num rosto que não obedecia às leis da carne. Uma massa de sombras que sorria. Um sorriso que era o meu, mas que não era. Era o sorriso dela. Gritei. Um grito de homem feito que se vê diante do próprio inferno, da própria loucura. E a coisa riu. Um riso que não era som, mas uma vibração que percorreu a cabine, que entrou no meu peito, que fez cada osso do meu corpo tremer. Um riso de quem finalmente tinha encontrado um lar dentro de mim. Parte 3. A última entrega da madrugada. Meu nome é Jorge, mas na estrada o povo me conhece mais pelo apelido do meu bruto, Coração de Aço. Um Scania 113, azul, velho de guerra, mas com um motor que roncava mais bonito que muita moda de viola. A vida de caminhoneiro é assim, a gente vira uma coisa só com a máquina. E a minha vida, há mais de 20 anos, era essa: comer poeira, engolir saudade e fugir do sono com café vagabundo e rebite.
Eu já tinha visto de tudo nesse tapete preto que corta o Brasil, de assalto a acidente feio, de colega que enlouquece na solidão, a história de assombração que faz o cabelo da nuca arrepiar. Mas eu nunca tinha pegado um frete como aquele. Um frete que começou com cheiro de dinheiro fácil e terminou com gosto de inferno. Era um fim de mês apertado. Contas chegando, a molecada em casa precisando de material escolar e a Neuza, minha mulher, já me olhando com aquela cara de quem está cansada de contar moeda. Foi quando o telefone tocou. Era o Adalberto, um despachante de frete meio esquisito, um cara que só ligava quando a carga era estranha ou o destino era o cu do mundo, mas que pagava bem, bem demais. Tenho uma entrega para você, Jorge. Ele disse, a voz abafada do outro lado da linha. Coisa rápida, pega hoje à noite, entrega amanhã, antes do sol raiar, pagamento em dinheiro vivo na mão, o dobro do normal. Meu olho cresceu. O dobro do normal por um bate e volta? Aquilo cheirava a encrenca. Que tipo de carga, Adalberto? Coisa particular, frágil. O cliente é exigente e discreto. Ele me passou o endereço. Não era um galpão de transportadora conhecida. Era um armazém velho, isolado, lá para os lados da zona portuária, um lugar que o mapa parecia ter esquecido. E as instruções eram ainda mais esquisitas. Você chega lá à meia-noite em ponto. Não fale com ninguém. Eles vão carregar o bruto. A lona tem que ser bem amarrada e lacrada. E a regra principal, Jorge, a que vale o dobro do pagamento. Você não abre a carga por nada nesse mundo. Nada, entendeu? É pegar, dirigir a noite toda sem parar. E entregar no endereço que eu vou te passar. Chegando lá, eles descarregam. Você pega sua grana e some. Aquilo tinha todos os sinais de ser uma furada. Podia ser contrabando, peça roubada, sei lá. Mas a necessidade, meu amigo, a necessidade faz a gente fechar os olhos para muita coisa. E o dobro do pagamento ia salvar meu mês. Tô dentro, respondi, já sentindo um frio na boca do estômago. Cheguei no galpão isolado, faltando 5 para meia-noite. O lugar era de arrepiar. Um armazém caindo aos pedaços, cercado por um matagal alto e silencioso. A única luz vindo de uma lâmpada fraca e amarelada, que mal iluminava o portão de ferro enferrujado. Como Adalberto mandou, não buzinei. Apenas esperei. Pontualmente à meia-noite, o portão rangeu e se abriu sozinho, devagar. Um convite mudo para o desconhecido. Entrei com o caminhão no pátio escuro. 2 figuras saíram das sombras. Homens, altos, vestidos com macacões escuros e o rosto coberto por gorros, impossível de ver a cara. Não disseram uma palavra. Apenas fizeram sinal com as mãos para eu encostar o bruto na doca. O silêncio deles era mais assustador que qualquer grito. Eles mesmos carregaram. Eu fiquei na boleia, como mandado. Não via o que era. Apenas ouvia os baques surdos da carga sendo arrumada na carroceria. E o peso. O caminhão foi afundando na suspensão, mais do que deveria para um frete frágil. E um cheiro estranho começou a entrar na cabine. Um cheiro de... não sei explicar. Terra úmida, como de porão fechado há muito tempo, misturado com algo vagamente metálico, como ferrugem ou sangue seco. Quando terminaram, um deles bateu 2 vezes na porta da minha cabine. Era o sinal. Olhei pelo retrovisor. Eles amarraram e lacraram a lona com um cuidado que eu nunca tinha visto. Pareciam estar trancando um bicho, não arrumando uma carga. Um deles me entregou um envelope grosso, com o dinheiro e um papel com o endereço de entrega. Uma fazenda isolada no meio do nada, a umas 6 horas de viagem dali. E sumiram nas sombras, fechando o portão atrás de mim. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Engatei a marcha e saí daquele lugar com o coração na mão. O caminhão estava pesado, pesado demais. E o pressentimento mudo de que algo me observava da carroceria, da lona amarrada, era uma presença física, uma coceira na nuca, um arrepio que não passava. Tentei ligar o rádio PX, o rádio amigo, para ouvir a voz de algum colega, para quebrar aquela solidão medonha.
Girei o seletor. Alô, alô, tem alguém na escuta na faixa do cidadão? Aqui é o Coração de Aço, na escuta. Silêncio. Apenas um chiado baixo, como a respiração de um doente. Tentei de novo. Alô, câmbio, alguém na escuta? E então, no meio do chiado, uma voz, distorcida, lenta. Não tem ninguém aqui, Jorge. Meu nome. A voz disse o meu nome. Gelei. Larguei o microfone como se ele fosse uma cobra. A voz sumiu, o chiado voltou. Desliguei o aparelho, as mãos tremendo. Conforme os quilômetros avançavam pela madrugada, a estrada parecia cada vez mais vazia, mais escura. Nenhum farol vinha na contramão. Nenhum outro caminhão me ultrapassava. Era como se eu estivesse sozinho no mundo. E a sensação de estar sendo observado só piorava. O GPS do meu celular, que eu sempre deixava ligado no painel, começou a endoidar. Do nada, a rota que eu conhecia sumiu. E uma nova apareceu. Uma linha fina me redirecionando para uma estradinha de terra secundária, uma que eu jurava nunca ter visto antes nos mapas da região. Tentei corrigir, voltar para a rota original, mas o aparelho insistia, recalculando sempre para aquele caminho estranho. Deve estar sem sinal essa porcaria, pensei, desligando o celular. Mas a imagem daquela estrada desconhecida ficou gravada na minha mente. Foi quando os sons começaram. Primeiro, um baque surdo, vindo da carroceria, como se uma parte da carga tivesse tombado. Normal, pensei, mas depois veio outro, e mais outro, ritmado, e então os sons começaram. Primeiro, um baque surdo vindo da carroceria, como se uma parte da carga que aqueles homens de preto amarraram com tanto cuidado tivesse tombado com o balanço do caminhão na estrada mal conservada. Normal, pensei. Acontece. Mas depois veio outro baque, e mais outro, e mais outro, e não era aleatório, era ritmado, tum, 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 tum. Um código, uma batida, como se alguém ou alguma coisa estivesse socando a madeira da carroceria por dentro. Com uma força lenta e insistente, o suor voltou a gelar na minha testa. Apertei as mãos no volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. É o motor, eu disse para mim mesmo, a voz um fiapo. É a suspensão trabalhando, é coisa da minha cabeça cansada. Mas o som continuava. Tum, 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 uma batida que parecia sincronizar com o pulsar do meu próprio coração apavorado. Desesperado, dei um tapa forte no painel, ligando o rádio no volume máximo. A estática explodiu na cabine, um chiado ensurdecedor que, por um instante, abafou as batidas. Mas no meio do chiado, a voz de mulher da cantiga de ninar voltou, mais clara desta vez, mais perto. Dorme, meu menino, que a cuca vem pegar. Com um berro de pavor, desliguei o rádio de novo. E o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Porque agora o som não vinha mais só da carroceria, vinha de cima, um arrastar, lento, pesado, no teto da cabine, como se algo com garras estivesse se arrastando sobre o metal, centímetro por centímetro, vindo da traseira em direção à frente. Um som que fazia cada pelo do meu corpo se eriçar. Eu não conseguia olhar para cima, não conseguia. Meus olhos estavam grudados na estrada escura à minha frente, mas minha mente estava toda lá em cima, no teto, imaginando que bicho do inferno poderia ser aquele. O arrastar parou, bem em cima da minha cabeça. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade, um silêncio em que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. E então, uma batida, uma única batida forte, no teto. Bem em cima da minha cabeça. Pum! O caminhão inteiro tremeu. Eu gritei. Um grito que não era de homem, era de bicho acuado, de pura agonia. Pisei no acelerador com tudo, sem me importar com curva, com neblina, com nada. Só queria sair dali, sair daquela estrada maldita, daquela entrega dos infernos. O coração de aço rugiu como um animal ferido, devorando o asfalto, fugindo da escuridão e do que quer que estivesse viajando comigo naquela noite.
E enquanto eu fugia, com os olhos arregalados de pavor e as mãos tremendo no volante, eu sabia, com uma certeza que me revirava as tripas, que aquela não era uma carga comum. Aquilo não era só contrabando. Era algo muito, muito pior. Eu não estava transportando uma coisa. Eu estava sendo levado por ela. E o destino daquela última entrega da madrugada, eu tinha um medo terrível de descobrir qual seria. O coração de aço cortava a escuridão da madrugada como faca em manteiga, o motor roncando com uma fúria que eu nunca tinha ouvido antes. Meus braços doíam de tanto apertar o volante, os nós dos dedos brancos. O suor frio escorria pela minha testa, misturando-se à poeira da estrada que entrava pela janela entreaberta. Eu não olhava pelo retrovisor. Não ousava. Tinha medo do que poderia ver refletido ali, no banco do carona, ou pior, na lona esticada da carroceria. O medo era um bicho peçonhento me roendo as entranhas, e cada quilômetro vencido parecia me afundar ainda mais naquele pesadelo. Tentei me acalmar. É o cansaço, Jorge. Eu repetia para mim mesmo, a voz saindo um fiapo. É o rebite. É a solidão dessa estrada maldita. Mas a lembrança daquela batida no teto da cabine, daquele pum que fez o caminhão inteiro tremer, e do arrastar pesado lá em cima, aquilo não era coisa da minha cabeça, aquilo era real. Tão real quanto o cheiro de terra úmida e de alguma coisa vagamente metálica que ainda pairava dentro da boleia, mesmo com o vento cortante entrando pela janela. Lembrei do Adalberto, o Zé das cargas esquisitas, como a gente chamava ele pelas costas. Aquele jeito dele, a voz abafada no telefone, as instruções cheias de mistério. Aquela carga não era só particular. Aquilo era coisa de outro mundo, coisa que não devia ser transportada por homem de bem. E eu, na minha ganância pelo dinheiro fácil, tinha me metido numa enrascada que podia me custar mais do que só uma noite de sono. Podia me custar a alma. A primeira parada foi num posto pequeno, um fiapo de luz no meio do nada. Precisava botar diesel no bruto e café quente no bucho. Estacionei longe das outras carretas, num canto mais escuro. Desci da cabine com as pernas bambas, olhando desconfiado para a minha própria carroceria, como se ela fosse um caixão ambulante. O silêncio da madrugada era quase total, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo barulho distante de um motor na rodovia. Enquanto o frentista, um moleque sonolento com cara de poucos amigos, abastecia o caminhão, eu entrei na lojinha de conveniência. Peguei um café forte, daqueles de coador que mais parecem piche, e um pão com manteiga. Sentei numa mesa no canto, de frente para a janela, de olho no meu coração de aço lá fora. Foi quando ouvi a conversa na mesa ao lado. Dois caminhoneiros mais velhos, com cara de quem já tinha rodado muito por aquelas bandas. E aí o mané da HR disse que viu de novo. Um deles falava, a voz baixa, conspiratória. Lá para as bandas do Rio da Prata, diz que a carga começou a se mexer sozinha. E um cheiro de defunto que não saía nem com reza braba. O outro riu, um riso sem graça. Esse mané bebe demais, vendo assombração em carga de verdura. Não sei não, compadre. Tem uns fretes aí que o capeta parece que assina o conhecimento. Carga que chega mais pesada do que saiu, ou que faz o caminhão andar sozinho para tudo que é buraco. Meu sangue gelou. Carga que se mexe sozinha? Cheiro de defunto. Eu estava ouvindo a conversa dos outros, mas parecia que eles estavam falando do meu próprio inferno. Terminei o café às pressas, o pão entalado na garganta. Paguei e voltei para o caminhão. Antes de subir na cabine, dei uma volta na carroceria. A lona estava bem amarrada, os lacres no lugar, exatamente como os homens encapuzados tinham deixado. Bati com os nós dos dedos na madeira. Um som oco. Normal. Você tá ficando maluco, Jorge, falei baixo. Conversa de caminhoneiro bêbado. Mas quando entrei na cabine, o cheiro estava lá de novo, mais forte. Aquele odor de terra úmida e de metal enferrujado. E um frio que não vinha da noite lá fora, mas de dentro da própria boleia.
como se a carga, lá atrás, estivesse respirando um ar de cemitério para dentro da minha cabine. Segui viagem. A madrugada se arrastava, cada quilômetro uma tortura. Eu já não ouvia mais as batidas ritmadas. Agora era um som diferente, um tipo de sussurro, baixo, contínuo, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, numa língua que eu não entendia. Vinha da carroceria e parecia estar ficando mais alto. Aumentei o volume do rádio. Nada, só chiado, mas os sussurros continuavam e se misturavam com outro som, um rangido. Um rangido metálico, como se algo pesado estivesse se esfregando nas correntes que prendiam a carga. Meu corpo todo estava em alerta, cada músculo tenso, os olhos ardendo de tanto forçar a vista na escuridão. Foi quando, numa reta longa e vazia, com a lua escondida atrás de nuvens pesadas, eu vi uma luzinha no painel piscar, uma luz que eu nunca tinha visto acender antes. A luz do sensor de peso da carroceria. Ela piscava em vermelho, intermitente, como um coração descontrolado. O caminhão estava programado para um certo peso. Se a carga se mexesse demais, se o peso mudasse de lugar de forma brusca, aquela luz acendia como um aviso. Mas ela nunca tinha acendido, nunca, mesmo nas piores estradas. E agora ela piscava, enlouquecida. E os sussurros na carroceria ficaram mais altos, mais agitados, como se uma multidão estivesse despertando lá atrás. O medo me deu um choque que me fez pisar fundo no acelerador. O coração de aço respondeu com um urro, devorando o asfalto. Eu não sabia o que estava carregando, não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que precisava chegar logo ao meu destino. Entregar aquela carga maldita e nunca mais olhar para trás. Mas a estrada ainda tinha seus próprios planos. E a carga que eu levava, meu amigo, aquela carga tinha uma vontade própria. E eu sabia, com um terror que me gelava até os ossos, que se eu parasse por um minuto que fosse, se eu só encostasse o caminhão para respirar, aquela coisa ia descer da carroceria. E aí, meu chapa, aí nem o coração de aço, nem toda a reza do mundo me salvaria do que estava por vir. A última entrega da madrugada estava longe de acabar. E o inferno, eu sentia, estava apenas começando a me mostrar sua verdadeira face. Parte 4. O caminhoneiro que não teme a curva. Meu nome é Jorge, e o asfalto para mim nunca foi só um caminho. Era um vício, uma aposta constante contra o tédio. Colega meu de estrada tem medo de assalto, de pneu estourando na descida da serra, de fiscal corrupto. O meu único medo de verdade era a monotonia. Aquelas retas intermináveis, a paisagem se repetindo como um disco arranhado. Aquilo me dava uma agonia na alma. O que me fazia sentir vivo era a adrenalina. A curva fechada na serra, sem um pingo de visibilidade. A ultrapassagem no limite no fio da navalha. Sentir o meu Mercedes tufão, um 1620 já calejado pela vida, mas com o motor roncando como um bicho bravo, dançar na pista, no limiar entre a perícia de um bom motorista e a desgraça. Eu era conhecido no trecho. Era o tipo de caminhoneiro que não temia ultrapassar nem nas curvas mais traiçoeiras. Pelo contrário, era ali que eu me sentia mais eu. Mas naquela noite, a estrada parecia diferente. Eu subia a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Um trecho que já é um teste de coragem em pleno dia de sol. À noite, virava um monstro de concreto e pedra, com seus cotovelos de asfalto pendurados sobre o abismo escuro. A neblina era um lençol branco e gelado, que teimava em esconder os perigos. Eu conhecia cada palmo daquele caminho e gostava do desafio. A carga era de porcos vivos, e o chiqueiro ambulante na carroceria exalava um cheiro forte de amônia e de medo animal, que se misturava ao cheiro do meu cigarro de palha. O rádio, como sempre, só pegava chiado. O mundo era eu, meu caminhão, e a escuridão lá fora. Lá pelas tantas, depois de uma sequência de curvas que fez a carga balançar, avistei os faróis de outra carreta lá na frente. Um bitrem, lento,
pesado. Uma oportunidade, uma diversão. Comecei a me aproximar, mas quando joguei o caminhão para a pista contrária, uma sensação estranha tomou conta de mim. O ar na cabine pareceu ficar mais denso e o som do meu motor mudou. Ficou abafado, como se eu estivesse dirigindo debaixo d'água, e a estrada, minha parceira fiel, pareceu diferente. Como se cada ultrapassagem que eu fazia naquela noite não fosse apenas uma manobra, mas um rasgo. Como se eu estivesse rasgando uma linha invisível no ar, um véu fino que separava o nosso mundo de outro lugar. Algo se movia além dos meus faróis, vultos, rápidos demais. É o cansaço, Jorge, pensei, mas a sensação persistia. E pela primeira vez em muitos anos, eu não sabia se estava pronto para o que vinha na pista ao lado. Terminei a ultrapassagem com o coração martelando, uma mistura de triunfo e um medo novo. Acelerei, querendo deixar para trás o bitrem e as sombras. A próxima placa brilhou sob meus faróis, KM66. Um arrepio me percorreu. A curva do diabo. O lugar onde, segundo as lendas, a estrada cobra seu preço. E lá na frente, na escuridão da curva, mais um par de faróis. Outro caminhão. Uma carreta velha, enferrujada, soltando uma fumaça preta. Uma lesma no asfalto. Um convite. Um desafio. Eu devia ter tirado o pé. Mas a adrenalina, misturada com aquela sensação estranha de que algo me testava, falou mais alto. Eu sou o rei dessa estrada. Joguei o caminhão para a pista da esquerda de novo. O motor do tufão rugiu e a sensação voltou, mais forte. O ar na cabine ficou gelado. Senti o peso de um olhar vindo da escuridão e um frio que parecia emanar daquele caminhão velho que eu estava ultrapassando. A manobra, que antes seria simples, virou um jogo de nervos. O caminhão ao meu lado parecia quase um fantasma. Os faróis dele eram fracos, amarelados, e o motor, o ronco era estranho, um som abafado, irregular, como a respiração pesada de um bicho muito grande e muito cansado. Eu estava lado a lado com ele agora. Olhei para a cabine do outro caminhão, esperando ver o rosto do motorista, mas estava escuro demais, só uma silhueta. Foi quando o rádio do meu caminhão, que estava mudo, chiou e uma voz saiu, baixa e distorcida, como se viesse de muito longe. A minha voz. Não devia ter feito isso, Jorge. Gelei. Meu corpo inteiro travou. Olhei de novo para a cabine ao lado. E a silhueta do motorista virou a cabeça na minha direção. Não vi rosto, só senti. Senti que ele sorria. Pisei fundo. Uma onda de pânico puro me invadiu. O tufão cantou o pneu. E eu consegui passar pela carreta velha bem no final da curva, quase raspando na mureta de proteção. O coração parecia que ia sair pela boca. Olhei pelo retrovisor, esperando ver os faróis do caminhão fantasma diminuindo. Mas não havia nada, nenhum farol. A estrada atrás de mim estava completamente vazia, como se a carreta tivesse sido engolida pela neblina. Loucura! Sussurrei, o corpo todo tremendo. Coisa da minha cabeça. Segui viagem, tentando acalmar os nervos, o suor frio escorrendo pela testa. A neblina começou a se dissipar um pouco. Respirei aliviado. Rodei por mais uns 5, talvez 10 minutos. E então, lá na frente, vi os faróis, fracos, amarelados, e a fumaça preta. Era ele, o mesmo caminhão velho, se arrastando na minha frente. De novo. Mas como? Pensei confuso. Como ele passou por mim? Eu não parei, não vi nada. Acelerei, irritado. Ia passar por aquela lata velha de novo e sumir na estrada. Mas ao me aproximar, vi a placa na beira da pista, brilhando sob meus faróis. KM66. Meu estômago deu um nó. A mesma placa, a mesma curva, o mesmo caminhão. Não podia ser. Eu estava andando em círculos? Tinha pegado algum retorno sem perceber? Impossível. O medo começou a virar pânico. Ultrapassei o caminhão de novo, dessa vez sem nem pensar. O pé no fundo do acelerador. E de novo, quando olhei pelo retrovisor, ele tinha sumido. Continuei.
A estrada parecia se estender infinitamente, e lá estava ele de novo, o caminhão velho, a placa do KM-66, 1, 2, 5 vezes, a mesma cena se repetindo, o mesmo loop infernal. Na sexta vez eu não aguentei. Parei o caminhão no acostamento, o corpo tremendo, a mente à beira do colapso. O caminhão velho passou por mim devagar, o motor roncando aquele som orgânico e sumiu na curva. Desci da cabine, as pernas bambas. O ar era gelado e tinha um cheiro de ozônio, de eletricidade. E a estrada estava em silêncio. Um silêncio que doía. E então eu ouvi um som vindo do rádio PX do meu próprio caminhão, que eu tinha deixado ligado. A minha própria voz, mas distorcida, como se viesse de uma gravação antiga. Na curva do KM-66, onde todos evitavam acelerar demais, Jorge sentiu o peso de um olhar que vinha da escuridão. Era eu, narrando o que eu tinha acabado de viver. Voltei correndo para a cabine apavorado. E sobre o painel, onde não havia nada antes, estava um pequeno gravador de fita cassete, velho, empoeirado, com a luzinha vermelha do REC acesa. Não era eu que estava preso num looping, era a estrada. Ou melhor, era aquela curva. Aquela curva era uma ferida no tempo, um lugar onde a minha arrogância, a minha adrenalina tinham me feito entrar. E agora eu era parte da história, parte da lenda. O caminhoneiro que não temia a curva e que agora estava condenado a vivê-la para sempre. O gravador de fita cassete sobre o painel era um absurdo, um objeto velho, fora de tempo, que não tinha o direito de estar ali, no meio do nada, na cabine do meu tufão. A luzinha vermelha do REC piscava para mim como um olho de demônio, debochando da minha sanidade. Minhas mãos grossas e calejadas de anos, segurando o volante, tremiam como as de um menino assustado. Com o dedo indicador, apertei o botão de stop. O chiado cessou. O silêncio que se instalou era mais pesado que a carga de porcos que eu levava. E então, com uma coragem que eu não sabia de onde vinha, apertei o rewind. O som da fita rebobinando era agudo, nostálgico e, naquela hora, aterrorizante. Parei. Respirei fundo, o ar na cabine parecendo um gelo sólido entrando nos meus pulmões. E apertei play. Na curva do KM-66, onde todos evitavam acelerar demais, Jorge sentiu o peso de um olhar que vinha da escuridão. Era a minha voz, mas com um tom diferente. Um tom de quem conta um causo. Já sabido, uma história com final carimbado pela desgraça. Arranquei a fita do aparelho com um puxão violento e a atirei pela janela na escuridão da serra. "Chega dessa palhaçada!" Gritei para o nada. Se eu estava enlouquecendo, que fosse do meu jeito, não ouvindo fantasma de fita cassete. Liguei o caminhão. O motor do tufão rugiu. Um som familiar e reconfortante no meio daquela loucura. Precisava sair dali, voltar para a estrada, para o asfalto, para a realidade. Manobrei o bruto e acelerei, cantando pneu no acostamento, deixando para trás o KM-66 e suas assombrações. Rodei por um tempo que me pareceu uma eternidade. A neblina começou a se dissipar e a estrada à minha frente parecia normal de novo. O coração foi desacelerando. O suor na testa começou a secar. Foi um delírio, pensei. Um lapso, o rebite misturado com o cansaço. Comecei a rir de mim mesmo, um riso nervoso, de alívio. Foi quando avistei os faróis lá na frente. Um caminhão, lento, soltando uma fumaça preta. Não podia ser. Meu corpo inteiro enrijeceu. Os músculos da minha nuca travaram. Era o mesmo cargueiro velho, a mesma lata velha se arrastando na minha frente. Senti um gosto amargo de bile subir pela garganta, e então vi a placa na beira da estrada, emergindo da escuridão sob a luz dos meus faróis. KM-66. Um grito de pura frustração e pavor rasgou minha garganta. Pisei no freio com toda a força, o tufão derrapando na pista, a carga de porcos gritando em uníssono lá atrás. Parei no acostamento, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O caminhão velho continuou seu caminho lento e desapareceu na curva, indiferente ao meu desespero.
Aquilo não era cansaço, não era droga, era outra coisa. Eu estava preso, preso naquela curva maldita. Se não dá para fugir para frente, vamos tentar para trás. Pensei numa lógica desesperada. Engatei a marcha a ré. Comecei a voltar, devagar, pela estrada deserta. O caminhão gemia, reclamando da manobra. Rodei por uns 500 metros, 1 quilômetro talvez. A estrada atrás de mim era um poço de escuridão sem fim. Um buraco negro que parecia engolir a luz dos meus faróis de ré. Parei, respirei fundo e comecei a acelerar para frente de novo. Passei pelo ponto onde eu tinha parado. Acelerei mais. 1 quilômetro. 2. A estrada estava livre. Senti um alívio imenso. Consegui, pensei. Quebrei a maldição. E então, lá na frente, os faróis amarelados, a fumaça preta, o caminhão velho e a placa. KM-66. A esperança morreu com um baque surdo no meu peito. Era um ciclo, um inferno sem fim. E eu estava no centro dele. Desesperado, comecei a procurar na cabine por qualquer coisa que explicasse aquela loucura. E então eu vi a fita cassete, a mesma que eu tinha jogado pela janela. Estava ali, no porta-luvas, como se nunca tivesse saído. Com as mãos trêmulas, peguei a fita. E o gravador, que eu jurava não estar ali antes, estava agora no banco do carona. Coloquei a fita e apertei play. A minha voz de novo. Mas depois, outra voz, mais antiga, mais cansada. Meu nome é Valdir. E essa estrada levou minha alma. Toda vez que tento passar pelo KM-66, o mesmo maldito caminhão de boi na minha frente. Depois outra voz, mais jovem, com sotaque nordestino. Aqui é o Cícero do Recife. Essa curva tem parte com o diabo, meu irmão. A gente passa, mas não sai do lugar. E outra. E mais outra. Vozes de homens diferentes, de épocas diferentes, todas contando a mesma história. A história do caminhão fantasma, do loop infinito, da curva que não te deixa passar. A fita não era só minha. Era um diário de bordo dos condenados. Um cemitério de vozes. E eu era o mais novo morador. Na vez seguinte em que o caminhão velho apareceu na minha frente, na placa do KM-66, eu fiz diferente. Não tentei ultrapassar. Emparelhei com ele. Diminuí a velocidade até ficar lado a lado. O motor dele roncava aquele som orgânico de bicho cansado. A cabine dele era uma escuridão total. Buzinei. Nada. Joguei o farol alto. A luz bateu na lataria enferrujada e voltou, me cegando. Nada de motorista. Então o pavor de verdade se instalou. E se não houvesse motorista? E se o caminhão fosse a própria assombração? Ou pior, e se o motorista fosse eu? Olhei para o meu volante, para as minhas mãos, e de relance, no vidro da janela dele, vi um reflexo. O reflexo do motorista daquele caminhão velho. E era eu, mais velho, mais cansado, com um olhar de desespero infinito. Gritei e acelerei, deixando a minha própria assombração para trás. O ciclo recomeçou. O caminhão velho na frente. A placa. KM-66. Decidi que ia acabar com aquilo na marra. Na próxima volta eu não ia frear. Não ia desviar. Eu ia bater. De frente. Se era para ir para o inferno, que eu levasse aquela desgraça junto comigo. Esperei o caminhão aparecer. Lá estava ele. Comecei a acelerar. O tufão urrava, a agulha do velocímetro subindo, 80, 90, 100 por hora. A carreta fantasma vinha na minha direção. Fechei os olhos no último segundo, esperando o impacto, a dor, o fim de tudo. Não houve impacto. Não houve som de metal se contorcendo. Abri os olhos. Eu estava parado, o motor do caminhão desligado. Um silêncio total. A neblina do lado de fora era tão densa que parecia uma parede de algodão sujo. Abri a porta da cabine. Não havia estrada, não havia serra, não havia... Essas histórias de caminhoneiro são um retrato do folclore sombrio que vive nas estradas do nosso país. Se algum desses relatos te tocou ou te fez lembrar de alguma coisa, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.
Vamos juntos espalhar esses causos e descobrir quantos mistérios a noite esconde. E para continuar acompanhando nossas viagens pelo lado obscuro da estrada, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua interação é muito importante.